E aí galera, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal Acervo Modo Game. E hoje estamos de volta em Elden Ring para mostrar para vocês o caminho e a batalha para mais um chefe principal do jogo, o Bastardo Leonino. Vamos abrir aqui o nosso mapa, já para passar algumas orientações para vocês. Partindo aqui do local da graça, primeiro passo, nossa primeira meta vai ser chegar na Ponte do Sacrifício, que é um forte. Você pode, naturalmente, assim, instintivamente eu diria, partir aqui para o norte, que é base para vários lugares, chegar nas ruínas em frente ao portão, pegar essa estrada, partir aqui para o leste, depois para o sul e fatalmente você vai chegar aqui. O que eu vou mostrar hoje para vocês é que tem como você fazer isso por dentro, de maneira mais rápida, de maneira mais objetiva, né? E até com mais locais da graça. E a partir dali, da Torre do Sacrifício, da Ponte do Sacrifício, aí a coisa complica um pouco, porque a gente tem que ir mais ao sul até chegar ao Castelo Morne. E aí eu explico certinho como é que vai ser o caminho lá dentro, sem enrolação, para vocês certinho para o chefe. Bom, chamamos aqui o torrente, o nosso corcel, e vamos para leste. Vamos descer as pedras aqui e usar a beira ali do brejinho como referência. E se você quer que eu continue trazendo vídeos sobre Elden Ring aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. E deixa também aquele like para fortalecer o nosso vídeo, beleza? Bom, usando aqui a beira do brejo como referência, você vai continuar em frente até você encontrar aquele caranguejão gigante. Se quiser desviar aqui do cavaleiro e dar uma contornada ali pela direita, até um pouco mais longe do que eu estou fazendo, fica à vontade, não vai atrapalhar o seu caminho. Olha ali, caranguejão do lado, barraca do outro. Você continua em frente. Por que em frente? Na verdade seria ali para a esquerda. Mas aqui você vai achar o primeiro local da graça do seu caminho. E aí sim você pode partir para a esquerda para entrar na estrada. Cuidado que tem um cavaleiro aqui. Olha lá, ele estava lá longe. Veja aqui, ó, onde a gente está. Já ativamos o primeiro local da graça, Lago Aguil Sul. E agora a gente pega a estrada para tomar de vez a direção da Ponte do Sacrifício. Como vocês podem ver, tem muita coisa para explorar. Então, seja antes, seja depois do Castelo Morne, você venha explorar. Olha ali, ó. Já está apontando a Ponte do Sacrifício, tem alguns soldados. Tome cuidado com o dispositivo de flechas que tem ali. Na verdade são lanças. Olha ali, ó. Opa! Nada desafiador. Tá aí, Ponte do Sacrifício. Nada desafiador, mas é bom ficar atento. Pode te derrubar ali do corcel. Beleza. O caminho é em frente, mas se você não prestar atenção, vai deixar escapar mais um local da graça, que tá aqui escondidinho, atrás das árvores. Então, não deixe de fazer isso. É muito importante você ativar os locais da graça para conseguir se locomover mais facilmente pelo mapa gigantesco. E aí, antes de entrar no caminho final para o Castelo Morne, você vai encontrar a Irina, que é a filha do comandante do castelo. Ela vai falar um pouco do que aconteceu e vai te entregar uma carta que você deve entregar para o comandante Edgar. Bom, vamos partir em frente. Você vai ver que o clima já vai mudar, porque você vai começar a encontrar alguma das criaturas que você vai ver lá. Como essas daqui, ó. Com essa aparência de bruxa velha. E asas. Bom, continue em frente. Continue em frente. Até você se deparar à sua esquerda com mais um local da graça. E um mercador.
Claro, vá até lá ativar o local da graça e se precisar, se quiser dar uma conferida no que tem o mercador para você. Tá certo? E bora voltar para nossa estrada. Olha aí o mercador. E de volta à estrada. Passou a lombada? Cuidado agora. Vou deixar vocês bem avisados. Eu já matei, mas a partir daqui, um gigante que tem em frente do Castelo Morne vai começar a lançar flechas gigantes em você. E pode ter certeza, ele é muito eficiente na mira dele. Tá certo? Outra coisa interessante é que ali, onde vocês estão vendo ali aquele monumento, tem um mapa do lado esquerdo, bem encostadinho, que vai abrir o mapa aqui dessa região. Da Península das Lágrimas. Então, chega com cuidado, que ele vai estar atirando, e pega esse item aqui, mapa da península. Olha aí como é que ficou a região toda detalhada assim que você consegue o mapa. E agora eu mostro um pouco das imagens para vocês como é que é avançar nessa descida com aquele arqueiro gigante. Não é difícil não, basta ter atenção. E se quiser matar, também fica à vontade, que ele não é nenhum absurdo. Principalmente se você dá um crítico nele, o HP vai embora rapidinho. E voltando um pouquinho aqui, eu gostaria que vocês não se esquecessem disso. Descendo aqui, logo após você pegar o mapa, vira para sua direita e você vai ver ali aquele brotinho de Tervory. Por que que é importante, gente? Sobe lá. Você vai encontrar aqui uma semente dourada, que é essencial para você conseguir aumentar o seu número de frascos ou aumentar a carga dos seus frascos. Então, tem que prestar atenção, que às vezes nessa tensão, nesse clima aqui de desviar das flechas, você acaba não observando o que tem à sua volta. Então, beleza, já conseguimos 2 locais da graça, já conseguimos uma semente dourada e já conseguimos também um mapa dessa região. E chegamos aí ao Castelo Morne. Agora vamos mostrar para vocês como é que vai ser o caminho aqui dentro. Bom, vira à esquerda, dá uma exploradinha, mas o principal é isso aqui, ó, pra gente começar bem, mais um local da graça. Partiu em frente, aciona o dispositivo para chamar o elevador. Tá aí o nosso elevador. Vamos subir, porque agora a brincadeira começa de verdade. Tá aí Castelo Morne, onde a gente vai finalmente encontrar o nosso chefe. Tem várias maneiras de chegar lá, mas eu vou ensinar a que eu achei mais prática, tá certo? Você chega e tem aquelas criaturas fazendo ali uma espécie de adoração. Você pode explorar ali, tá? Para pegar os seus itens. E aí eu vou fazer o seguinte: o caminho é para frente, mas aqui à direita é primordial que você venha, passa agachadinho, que com sorte você passa sem chamar a atenção de ninguém. Pelo menos deu certo comigo algumas vezes. Vamos lá, agachadinho. Infelizmente, dessa vez alguém percebeu. Mas melhor um do que todos, que também já aconteceu comigo. Olha, o cara até rolou ali. Ótimo. Por que que eu queria que vocês viessem aqui pela direita? Porque neste baú vocês vão encontrar a espada Claymore, que é uma clássica aí dos Souls-like, e é uma boa espada, tá? Dependendo da sua classe. Bom, aí você vai descer aqui para voltar para o caminho principal novamente. E vai percorrer aqui, vai circular até chegar neste inimigo aqui, tá? E aí eu vou voltar um pouquinho, porque às vezes você não quer pegar a Claymore, ou pegou e por um acaso morreu e voltou aqui na lanterna, no elevador. Então, para você que quer fazer o caminho reto, você vem aqui pela esquerda, quietinho,
que você só vai enfrentar os cachorros. Acredita em mim, você não vai querer despertar todas aquelas bruxas velhas, aquelas gárgulas ali pra cima de você. Elas são realmente chatas. Os cachorrinhos já é outra história bem mais simples, hein? Então venha pela esquerda, pianinho, bonitinho, agachado. Depois pode continuar normalmente. Ali tem o homem abóbora. Fica a seu critério, matar ou não. Mas como aqui o nosso foco é o caminho, vamos continuar. Aqui sem problema. Pode usar o crítico também. E ótimo, aqui no final do corredor você vai encontrar a escada. Assim que você subir, cuidado que vai vir mais uma gárgula da sua direita. Olha aqui, ó. Tá vendo? Sem problema nenhum. O chato vai ser ali na frente agora, que vai ter mais um. E vai ter também um voador. Olha ali, ó. Se você tiver com arco, usa o arco. Mas eu tava com muita preguiça, eu quero mostrar só o caminho. Então fui só desviando mesmo. Beleza. Vai ter que ter um pouquinho de paciência. Ela não quer descer pra brincar com a gente. Aí, deu bobeira. Aí, agora. Ótimo. Continuando nosso caminho. Aí, é o seguinte. Nesta parte, à direita, você vai vir para explorar. Se não me engano, vai encontrar uma pedra de forja ali no final do corredor. Mas o que eu queria falar para vocês é o lado esquerdo. Porque nós vamos agora encontrar o Edgar, que é o comandante do Castelo Morne e pai da Irina. Meu Deus, olha o desespero. Só vamos nos livrar aqui desse imprevisto e continuar nossa jornada. Olha ali que eu já levei umas flechadas, umas penas duras no lombo. Mas sem problema. Só um aviso, embora eu esteja mostrando o caminho para o Edgar agora, o ideal é você vir aqui após derrotar o chefe e eu vou explicar por quê. Só subir aqui, ó. Beleza. Mais um lance. O Edgar, o comandante do castelo, vai estar aqui. Se você vier antes de enfrentar o chefe, você vai mostrar a carta da Irina e tudo mais, mas ele vai dizer, eu não posso sair daqui porque a espada do castelo pode cair em mãos erradas. Se você vier depois de enfrentar o chefe, aí ele vai concordar em sair do castelo. Tá? Veja ali que você ganhou um ramo do sacrifício. E agora a gente já pode continuar a nossa jornada. Só descer por aqui, não precisa subir descer as escadas, obviamente. Só pular dali. Beleza. E volta pela escada onde você desceu agora há pouquinho. Olha essa galera aí que enche o saco. Vem aqui para sua esquerda e desce aqui, ó. Descendo aqui, mais um local da graça para você, que vai ser muito útil. Pelo que você viu aí, o ambiente é um pouco conturbado, um pouco tenso. Então se você morrer, coisa que nunca acontece nos seus likes, né? Você já parte daquele local da graça para continuar seu caminho. Desceu aqui, parta para aqui. Você vai achar um item ali com aquele cadáver e desce até finalmente o chão seguro. Vai ter essa galera, essas gárgulas, mas aqui elas vão estar quietinhas. Entra ali para explorar também. E cuidado, no teto você vai ter aqueles inimigos, aquelas bolhas, aquelas melecas, aquelas gelecas. Bom, volta pro corredor. Se você quiser, vai até o fundo e suba a escada, que vai ter um talismã lá em cima. Mas o caminho é por aqui, ó. Beleza. Parte para sua esquerda. E se você estiver precisando
restaurar os seus frascos, tem um daqueles escaravelhos, daqueles besourões aqui embaixo. Beleza? Olha ele aí, ó. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ué, fugiu. Nossa, joguei fora. Beleza, vamos continuar aqui nossa jornada. Chegou aqui na ponta. Pulou. Segue em frente. Mira direitinho ali. Beleza, agora vamos com cuidado. Porque tem essas madeirinhas aqui, você não vai querer pular ali pra baixo direto. Cruzou. Mais uma madeirinha. Olha, eu errei. E já parte aqui pra fora. Pelo seguinte, tem uns ratos muito chatos ali dentro. Eventualmente vai sair um, vai sair outro. Sem problema. Mas lá dentro a coisa é tensa. O caminho, gente, é por ali. Mas não se esqueça, antes você vai encontrar aqui atrás o seu último local da graça antes de chegar no chefe. Muito importante você sempre olhar para todos os lados aqui em Elden Ring. Beleza, chegamos nessa ponte. Se você quiser, pode ir para frente explorar itens. Aliás, explorem toda a costa aqui onde tiver pedra segura para você pisar. Você vai encontrar itens, se não me engano, pedra de forja e outras coisas também. Mas para o chefe, não vai precisar disso. Para o chefe, basta você vir aqui para a esquerda e saltar na pedra, desde que, lógico, verifique antes se a pedra está segura para vocês. Olha aí. Chão seguro. As águas vivas também, elas são passivas, não são muito agressivas, a não ser que você as ataque. E bora pro nosso chefe. Infelizmente, galera, eu vim aqui enfrentar o Bastardo Leonino já depois de ter derrotado o Mardit. Então pode ser que eu esteja um pouco mais forte do que o necessário. Ainda assim, eu vou tentar passar para vocês com o máximo de bom senso um pouquinho do que eu observei nessa batalha. A primeira coisa que eu diria para vocês é não tomem muita iniciativa. Ele adora fazer sequências com rodopios, com giros, alguns saltos. Quando ele acabar a sequência, você avança em contra-ataque. Principalmente quando ele dá um salto muito alto, que ele demora muito para se recuperar. E aí você se aproveita para fazer a sua sequência. Tá certo? Outra dica é cuidado para não esgotar toda a sua estamina quando você tiver na sequência de golpes sua, porque você pode ficar sem fôlego aí para girar, para esquivar ou até para se defender. E claro, como em todos os seus likes, cuidado, seja sábio a escolher o momento de tomar o seu frasco de estos para não ficar vulnerável para mais uma sequência de golpes do inimigo. Olha aí, ó. Olha como ele demora para se recuperar do salto. Infelizmente, eu tava com a estamina no zero. Tive que rolar e me defender. Vocês viram o tempo de resposta dele? É muito demorado. Vamos ver se ele faz de novo. Defendeu. Mais uma. Olha o salto. Olha aí, ó. Esse é o ótimo momento. E tá aí. A gente se aproveitou e derrubou. Grande inimigo derrubado. E espada grande com lâmina enxertada. Uma ótima arma, mas exige 40 de força. Somente 40 de força. Olha aqui o nosso local da graça. E chegamos ao fim deste vídeo. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like neste vídeo. E até a próxima!